Conexão News. Sua revista eletrônica atualizada. Polícia, política, esporte, o Ceará, o Brasil e o mundo no radar do Conexão News. A apresentação Edson Braga. Sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Está entrando no ar a partir de agora o programa de estreia Conexão News, em uma nova etapa do jornalismo em Boa Viagem e no interior cearense. E os destaques para o programa de hoje. Manchetes do Conexão News. Ex-presidente Bolsonaro e Michele Bolsonaro ficam em silêncio em depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias. Presidente Lula chega ao Ceará para a segunda visita em menos de um ano do terceiro mandato. Deputado Simão Pedro defende o refinanciamento ou perdão de dívidas para pescadores e aquicultores em audiência pública. Gás de cozinha terá aumento nas distribuidoras em setembro. São especulações que podem se confirmar. Piso da enfermagem, aprovado pedido de urgência para votação no Ceará. Policial militar é preso em flagrante durante a operação da CGD em Fortaleza. Homem é preso com 102 quilos de maconha. É condenado à prisão no Ceará, mas a namorada é absolvida. No futebol, Fortaleza vence América Mineiro, faz história e garante vaga inédita para a Copa Sul-Americana. Agora no Conexão News. Conexão News. A apresentação Edson Braga. 7h, 11 minutos. Senhoras e senhores, bom dia. Está entrando no ar o primeiro programa Conexão News de uma nova era, ou seja, de uma nova etapa do jornalismo de Boa Viagem e do Sertão Central do Ceará, como também de todo o interior cearense. O programa Conexão News visa a informação com precisão, o comentário com responsabilidade, a notícia precisa, um jornalismo verdade, enxuto, isonômico, um jornalismo levado a sério, com credibilidade. A informação que respeita o ouvinte, a notícia que chega até a você como ela é, sem subterfúgios, sem meias verdades, sem meios termos. A partir de agora, o nosso jornalismo vai estar todos os dias, a partir de hoje, dia 1º de setembro de 2023, sempre de segunda a sexta-feira, neste horário. Inclusive, pedimos perdão a todo o público, a você que nos acompanha pelo Rádiosnet, ainda pelo Facebook da Sertão Web Rádio. A gente pede desculpas, até porque logo no programa de estreia, como todas as estreias, vem o nervosismo, vem a ansiedade, ou seja, vem as falhas e tudo mais. Poderia não acontecer. Nos preparamos, passamos aqui semanas para a produção de vinhetas, para a confecção de trilhas, todas exclusivas, vinhetas exclusivas, quadros exclusivos, os blocos divididos, um programa bem eclético, uma informação dinâmica, sempre com muita responsabilidade, sempre com muita dedicação, para que você esteja sempre muito bem informado todos os dias. São 2 edições. A primeira hora se divide a partir das 6h45, quando nós poderíamos ou deveríamos ter começado às 6h45, mas diante de alguns ajustes ainda e aquela ansiedade, aquela expectativa do início de um programa, enfim, veio, portanto, alguns problemas pormenores que acabou inviabilizando.
a possibilidade de nós começarmos de acordo com aquilo que nós havíamos nos programado. São 7 horas e 14 minutos. A primeira edição do programa, a partir de hoje, segunda a sexta-feira, vai ao ar das 6h45 às 8 da manhã. Informação de política, esporte, polícia, tudo do mundo da notícia, as notícias atualizadas pelo Ceará, o interior cearense, pelo Brasil e o mundo. A notícia política, policial, esportiva, chegando sempre até você. A cultura, o entretenimento, enfim, uma programação bem enxuta, levado a sério, mas feita também com muita humildade para você que vai nos prestigiar a partir desta data, 1º de setembro de 2023. A nossa equipe de rádio jornalismo tem na mesa de áudio, imagens e efeitos o Mário Gleidson, o apoio e o suporte técnico de João Luiz. Temos ainda a direção geral e a supervisão de jornalismo através do jornalista Ulisses Lima. Todo o apoio e suporte técnico fornecido à equipe do Conexão News vem através do nosso querido e competente o Rony, na cidade de Itauá, onde está nos assessorando através do YouTube, através do Rádiosnet, através do Facebook. Toda uma produção, todo um conjunto de profissionais para levar a informação com precisão até você. A notícia que você precisa saber, a informação com precisão, o comentário com responsabilidade, o comentário sincero, verdadeiro, imparcial, isonômico, chegando todos os dias para você. Nós temos 2 edições, esta é a primeira hora, 6h45 às 8 da manhã. A nossa segunda hora chega a partir das 11h45 e, claro, esperamos que esses pormenores que aconteceram, esses imprevistos não possam acontecer no horário da segunda hora, que estaremos ao ar a partir das 11h45, iremos até as 13h15, sempre com o mesmo estilo eclético de informação, esporte, política, polícia, notícias locais, regionais, notícias estaduais pelo Brasil e o mundo, em todos os segmentos, esportivo, político, policial, cultural e tudo mais. O serviço, a utilidade pública, a partir de agora e todos os dias pela Sertão Web Rádio e TVS, neste 1º de setembro de 2023. Vamos às notícias do programa de hoje, em sua estreia, em sua primeira edição e em sua primeira hora, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 6h45 às 8 da manhã. Vamos às notícias desta edição. Conexão News. Conexão News Política. Olha, meus amigos, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro ficaram em silêncio durante depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, ontem, portanto, no caso da venda ilegal de joias e presentes de alto valor dados à presidência da República. Além do ex-presidente e da esposa, o advogado Fábio Van Garten e o coronel Marcelo Câmara, assessor do ex-presidente Bolsonaro, ficaram em silêncio no interrogatório da Polícia Federal. Os dois não responderam às perguntas da corporação sob a alegação de que o inquérito do caso tramita no Supremo Tribunal Federal. No entendimento da defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama do Brasil, a cearense Michele Bolsonaro, a ação das joias deveria ser analisada por um tribunal de primeira instância. Segundo os advogados, a Procuradoria-Geral da República já reconheceu que o Supremo Tribunal Federal não é o órgão adequado para um inquérito. Dessa forma, considerando-se a PGR a destinatária final dos elementos de prova da fase inquisitória para a formação do juízo de convicção quanto a elementos suficientes ou não a lastrear eventual ação penal, os peticionários Bolsonaro e Michele Bolsonaro, no pleno exercício de seus direitos e respeitando as garantias constitucionais que lhes são asseguradas,
advogadas optam por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos ora apurados, afirmou a defesa, considerando o respeito às garantias processuais, a observância ao princípio do juiz natural, corolário imediato do devido processo legal. Os peticionários optam, a partir deste momento, por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que estejam diante do juiz natural competente para esse caso, acrescentaram os advogados do ex-presidente Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Conexão News, você conectado com a informação. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desembarcou na capital cearense, Fortaleza, na noite de ontem, para a segunda visita ao Ceará, em menos de um ano do terceiro mandato à frente do Executivo Nacional. Integram a comitiva presidencial o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara Federal. O petista, porém, só deve iniciar sua agenda oficial nesta sexta-feira, portanto hoje, dia 1º, quando está prevista a participação dele às 10 horas na comemoração de aniversário de 2 programas de microcrédito do Banco do Nordeste, o Crédito Amigo e o Agro Amigo. Em seguida, à tarde, o presidente seguirá para Juazeiro do Norte, mas apenas para desembarcar do avião e embarcar em outra aeronave rumo às obras do túnel Major Salles, no ramal do Apodi, em Rio Grande do Norte. Inicialmente, a ideia era que o presidente Lula também visitasse o município de Iguatu, no centro-sul do estado do Ceará, a um pouco mais de 100 quilômetros de Boa Viagem, no centro-sul do Ceará, para visitar as obras da ferrovia transnordestina, mas essa programação ocorrerá em outra oportunidade, segundo informou o deputado federal José Guimarães. A última visita de Lula ao Ceará foi no último dia 12 de maio deste ano, quando o presidente acompanhou o ministro da Educação, Camilo Santana, no anúncio da retomada de obras da pasta no país e no lançamento do programa de escolas em tempo integral. À época, o mandatário esteve na escola de ensino médio em tempo integral Johnson, na capital. E, em seguida, viajou para o município do Crato, na região do Cariri, para assinar o Pacto Nacional pela retomada de obras da atenção básica. Conexão News, você conectado com a informação. A última notícia desse bloco: o refinanciamento ou perdão das dívidas de pescadores e aquicultores que perderam suas produções, assim como a abertura de linha de crédito, investimento e garantia de políticas públicas para essas pequenas produtoras e produtores, foram temas debatidos em audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta última segunda-feira, 28. O deputado foi promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional de Recursos Hídricos, Minas e Pescada da Casa, atendendo o requerimento do deputado Simão Pedro e da deputada Gabriela Aguiar. Estiveram reunidos diversas representações do setor do auditório Murilo Aguiar, especialmente de Oroz e Jaguaribara, que registraram perdas em 2015 com grandes prejuízos aos pequenos produtores. Durante a audiência, diversos participantes compartilharam os seus problemas referentes à perda da produção e desafios, a situação das dívidas e impossibilidade de pagamento por terem perdido ou diminuído as suas atividades e a renda das famílias. Foi defendido o perdão das dívidas. O deputado Simão Pedro afirmou que a audiência foi um primeiro passo para contribuir com a situação financeira dos pescadores e aquicultores que estão com dívidas, buscando reunir as diversas frentes e poderes. Segundo ele, somente no Ceará, as dívidas do segmento chegam a 4 milhões com o Banco do Nordeste e 24 milhões com o Banco do Brasil. O montante reforça a necessidade de apoio para os pequenos produtores, comentou o parlamentar. Já para a deputada a Gabriela Aguiar, o principal objetivo da audiência foi ouvir as demandas dos produtores e unir quem pode contribuir com as soluções. Ela afirmou que refinanciar tais dívidas é investir no desenvolvimento social na região e
e no Estado. O deputado Sturdart Castro do Avante, presidente da comissão, reiterou a relevância do assunto, comentando que, além de refinanciar a dívida a partir de uma justa negociação, é preciso debater o prazo de carência para que os produtores possam começar a desenvolver economicamente suas atividades e tenham seus nomes retirados dos órgãos de proteção ao consumidor. A bem da verdade, o que acontece é o seguinte: os pescadores, como agricultores, aquicultores, que fazem parte dessa cadeia produtiva econômica do estado do Ceará, estão ainda em prejuízo. Nós tivemos grandes problemas devastadores ao longo dos últimos anos. Que vejamos os 7 anos ininterruptos de estiagens que tivemos no estado do Ceará. Tudo isso contribuiu, logicamente e drasticamente, para que os apicultores, os agricultores, os pescadores entrassem realmente em uma dívida que não se deu para pagar. Logo em seguida vem a pandemia, um outro momento difícil para a economia do agro, da agricultura, da piscicultura, enfim, dos negócios relacionados à produção econômica no estado do Ceará. Tivemos nesse ano um ano diferenciado em detrimento a outros, mas não suficiente para garantir ainda economicamente que agricultores, pescadores, colônias de pescadores pudessem se sobressair de dívidas acumuladas ao longo desses últimos tempos diante dessas situações catastróficas que ocorreram no estado do Ceará. 7 horas e mais 25 minutos. Ainda hoje você vai conferir nesta edição do programa. Policial militar é preso em flagrante durante a operação da CGD em Fortaleza. Homem é preso com 102 quilos de maconha. É condenado à prisão no Ceará, mas a namorada é absolvida. Depois do intervalo cultural, aqui no Conexão News, pela Sertão Web Rádio e TVS. 7 horas e 26 minutos, bom dia. Conexão News. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Apoio Sertão Web Rádio, TVS e Jornal Folha do Sertão. Conexão News. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Apoio Sertão Web Rádio, TVS e Jornal Folha do Sertão. Conexão News. Conexão News. Polícia. O homem foi preso em flagrante na posse de 102 quilos de maconha na BR-116 do município de Penaforte, na região sul do Ceará. Foi condenado à prisão pela Justiça Estadual. Em contrapartida, a sua namorada, que também estava no veículo abordado, foi absolvida. O Ministério Público do Ceará já recorreu da absolvição. O pernambucano George Coelho dos Anjos, de 29 anos, foi sentenciado pela primeira vara da comarca de Brejo Santo a uma pena de 9 anos e 10 meses de reclusão pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e receptação no último dia 18 de agosto. Mas foi absolvido de uma terceira acusação por associação para o tráfico. O réu está preso desde 5 de dezembro do ano passado e deve seguir em regime fechado, segundo a Justiça.
Já a maranhense Natália Vieira da Conceição, 20 anos, foi absolvida das acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, e teve prisão domiciliar revogada. A prisão do casal foi realizada pela Polícia Civil do Ceará e pela Polícia Rodoviária Federal após uma abordagem a um veículo Toyota Etios no quilômetro 548 da BR-116, altura de Penaforte, na tarde do dia 5 de dezembro último. A juíza Samara Costa Maia considerou que a autoria delitiva do réu George Coelho dos Anjos e da interestadualidade do delito foram devidamente comprovadas nos autos. Quanto a Natália da Conceição, a magistrada concluiu que o parco conjunto probatório trazido aos autos na fase judicial não é suficientemente seguro para uma condenação pelo fato aqui descrito. George afirmou às autoridades que a namorada não tinha conhecimento da presença da droga no veículo em que eles trafegavam. A defesa de George Coelho dos Anjos não foi localizada. Nos memoriais finais do processo, a defesa alegou que o cliente não era proprietário da droga, como também não há qualquer vínculo associativo com o tráfico, produção ou, inclusive, com o uso indevido da droga. Apenas estava transportando a droga mediante um valor negociado e pré-estabelecido com o verdadeiro dono da droga, que sequer fora denunciado nos autos desse processo. O fato de ser omissa sobre a prática do crime de tráfico de drogas por seu namorado não gera responsabilização penal por caracterizar fato atípico. Eis que não é tipificada a conduta de tráfico de drogas por omissão, tampouco se é legalmente exigível da companheira que entrega às autoridades policiais o seu companheiro pela prática de atividade ilícita, complementou. Após a sentença do Ministério Público do Ceará, o MP ingressou com um recurso de apelação no Tribunal de Justiça na última sexta, contra a absolvição da ré Natália Vieira da Conceição. A forma de transporte da droga sem qualquer ocultação cuja odor tomado conta do interior do automóvel e foi de pronto constatada pelos sentidos dos policiais que realizaram a abordagem, confirma que os agentes agiram em unidade de desígnio e que a tese da ré Natália não sustenta, portanto, alegou o Ministério Público. Se ela estava no interior do carro e se o rapaz estava no interior do carro também, já foi constatado que a droga não era do rapaz, ele apenas fazia o transporte. O rapaz sabia da droga, logicamente, que estava conduzindo. Segundo ele, a namorada não. Agora, inocentar ou absolver é muito prematuro no meu ponto de vista. Eu acho que isso cabe uma investigação mais aprofundada, até porque se os dois estavam no veículo, certo? Mesmo com a alegativa do namorado dela não saber, mesmo assim, no meu ponto de vista, caberia uma investigação. 7h32. Conexão News. Você conectado com a informação. O policial militar reformado foi preso em flagrante na manhã de ontem em Fortaleza. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário deflagrou a operação para aprofundar a investigação relacionada ao tráfico de drogas e durante as buscas flagrou o PM. Conforme a Controladoria, o policial estava em posse irregular de arma de fogo. Ele foi autuado com base no Estatuto do Desarmamento. Ainda na ação foram apreendidos celulares, outros dispositivos eletrônicos, armas de fogo e munições. A CGD destaca que as investigações seguem com o intuito de apurar a possível participação de demais agentes públicos no esquema de tráfico de drogas no Ceará. O militar em questão está à disposição do Poder Judiciário. Outro militar foi detido nesta última terça-feira, 29. O soldado da PM foi preso sob suspeita
suspeita de extorsão em Fortaleza. A reportagem apurou que a praça é identificada como Vilami Vitoriano e que ele, digo melhor, o praça é identificado como Vilami Vitoriano e que ele já respondia por furto, desobediência a superior e a deserção. O caso também segue em investigação na Delegacia de Assuntos Internos do DAI. Conexão News. Você conectado com a informação. Você vai conferir ainda nesta edição do programa, após o intervalo cultural aqui na Web Rádio Sertão e TVS. Prefeito Ricardo Silveira viaja a Israel em missão institucional e Marcelo Ventura assume interinamente a prefeitura de Quixadá. Assunto da notícia regional. Ainda você vai conferir, prefeito Herbert Mota visita a fábrica da Huawei em São Paulo e conhece projetos inovadores para serem instalados em Baturité, no interior cearense. Em primeiro lugar, a prefeita Patrícia Aguiar recebe o prêmio de Melhores Prefeitos de 2023. Você confere ainda nesta edição do programa. Sindicato dos Médicos solicita esclarecimento sobre problemas e pagamentos enfrentados pelos médicos da Santa Casa de Canidé. Sertão Web Rádio e TVS, programa Conexão News, 7h35. Conexão News. Olha lá, a Cristina tá te dando bola, tá vendo? Ela não tira o olho. Cara, eu acho que você devia ir lá e falar do cabelo dela. Ela cortou hoje, mostra que você reparou, as mulheres gostam. Ó, ela ficou sozinha, agora é hora, vai lá! É isso que você faz com seus neurônios quando usa drogas. Prejudica quem mais te ajuda. Suas escolhas deixam marcas. Diga não às drogas. Apoio Sertão Web Rádio, TVS e Jornal Folha do Sertão. Conexão News. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ela vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Apoio Sertão Web Rádio, TVS e Jornal Folha do Sertão. Conexão News. Conexão News. Notícia regional. Olá, meus amigos, de volta com Conexão News aqui pela Sertão Web Rádio e TVS. Para boa viagem, o Sertão Central, o Ceará, o Brasil e o mundo. O nosso muito obrigado a você no Facebook, nos prestigiando, a você pelo radiosnet.com, ainda pelo YouTube da TVS. Aquele abraço, muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço especial para os municípios do Sertão Central, Iamuns, também a região da Ibiapaba, a região centro-sul do estado do Ceará, a região sul, a região norte do estado do Ceará, a região metropolitana de Fortaleza e todo o estado do Ceará. Aquele abraço é o Conexão News, sempre a partir de hoje, todos os dias, segunda a sexta-feira,
2 edições, primeira das 6h45 às 8 da manhã e a segunda edição a partir das 11h45 às 13h15. É o jornalismo chegando até você com credibilidade no jornalismo verdade da Sertão Web Rádio e TVS. Olha, meus amigos, em vídeo divulgado na manhã de ontem, através das redes sociais, o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, ele anunciou que estará ausente do município pelos próximos 10 dias, onde, estará participando, portanto, de uma missão institucional em Israel, juntamente com outros prefeitos, deputados e empresários do estado. A comitiva será liderada pela Federação da Agricultura do Estado do Ceará, a FAEC, por meio de seu presidente, Amilcar Silveira. Durante o período em que Ricardo Silveira estiver fora do país, assume o comando da Prefeitura de Quixadá, aqui na região Sertão Central do Estado, de forma interina, o vice-prefeito do município, Marcelo Ventura, a qual Ricardo Silveira fez questão de desejar boa sorte e mostrou confiança no trabalho que será desempenhado. Nesse período, meu amigo Marcelo Ventura, disse o prefeito, terá a nobre missão de conduzir os rumos de nossa cidade juntamente com a equipe de secretários. Tenho certeza, disse o prefeito, que Marcelo continuará fazendo um belo trabalho e dando prosseguimento às ações em andamento na prefeitura, declarou Ricardo Silveira através das redes sociais. O prefeito de Quixadá, o Ricardo Silveira, acompanhado de empresários, autoridades governamentais, outros prefeitos e líderes das universidades cearenses, embarcaram para Israel, ontem, dia 31, com o objetivo de conhecer o ecossistema do país e visitar empresas que superam desafios a partir da inovação tecnológica. A missão empresarial é uma iniciativa da Trainer DG e conta com programação voltada para casos de sucesso de empresas israelenses que atuam nos segmentos industrial e agropecuária. Durante 10 dias, os integrantes da missão serão acompanhados pelos professores, doutores israelenses Rafael Bael e ainda Daphna Suartes e David Betonilla. Na programação, visitas técnicas à Associação de Indústrias, ao Instituto Robert Smith de Ciência, Vegetais e Genética na Agricultura, ao Centro ICOR, dentre outras empresas e instituições. Eu acho isso aqui, esse tipo de intercâmbio, uma coisa maravilhosa, certo? Porque isso vai trazer, em países como Israel, que tem exemplo para dar em relação, por exemplo, à captação hídrica, em relação à captação e armazenamento de água, de distribuição de água e o fomento ao agronegócio. O estado do Ceará, apesar de enfrentar problemas de estiagem, e aqui no Sertão Central não é diferente, nós vivemos problemas terríveis em relação à estiagem, mas mesmo assim, em detrimento a Israel, no Ceará, no Sertão Central, no Nordeste, em geral, chove-se muito mais do que propriamente no país Israel. Essa que é a verdade. Mas a gente não escuta falar de problemas hídricos do ponto de vista das pessoas passarem sede, de ter problemas de distribuição de água potável, ou de enfrentar problemas no agronegócio, na agricultura, na apicultura, em diversos fatores que fazem parte realmente dessa cadeia, que dependem, logicamente, de recursos hídricos, dependem da água, do fator H2O. Então, buscar experiências em países assim é algo que eu reputo como triunfal, fundamental. Tem que acontecer. E o outro negócio é a cadeia produtiva, a geração de emprego e renda. Por exemplo, municípios como Boa Viagem, eu particularmente tenho falado ao longo da minha vida no jornalismo, no rádio, em Boa Viagem, fora de Boa Viagem, a respeito de geração de emprego e renda, de empreendedorismo, de prefeitos, de administrações empreendedoras,
que visam o empreendedorismo, a geração de emprego, de renda, o fomento à agricultura, o incentivo à agricultura, experiências de outros estados, de outros países, aqui para Boa Viagem. Nós necessitamos disso. É importante o que tem sido feito nos últimos anos em Boa Viagem através da atual gestão pública. Mas se nós formos traçar um paralelo e fazer um comparativo, a gente vai chegar a um denominador comum de que Boa Viagem ainda está longe em relação a tantos outros municípios e aqui próximos a gente. E aqui eu posso citar, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, o Quixadá, o Quixeramobim, que para mim talvez seja a menina dos olhos em relação a crescimento, a projeção aqui no estado do Ceará. É um dos municípios que mais tem se desenvolvido, se não o que mais tem se desenvolvido no sertão central do Ceará, como também o Quixadá e alguns outros municípios. A gente observa aqui nos Iamuns o município de Tauá. O que o Tauá tem em se tratar de equipamentos, certo? De obras relevantes, importantes, de iniciativas públicas, como por exemplo, nós estamos atrasados muito em saúde, em geração de emprego e renda, estamos ainda muito para trás. Equipamentos estruturais como um Detran, enfim, como geração de emprego e renda. O Detran que tem no Canidé, que tem em Tauá, que tem em Quixeramobim, que tem em Quixadá. Nós temos aqui um posto, mas eu diria um posto que pudesse servir um trabalho mais complexo para a população. Nós temos muitas dificuldades, estamos ainda muito atrás. Nós não temos um IML. Mas o IML significa muito para o município, porque vejamos, é constrangedor quando acontece, por exemplo, um crime, que o corpo fica ali exposto a um acidente, que a vítima fica exposta horas e horas, praticamente às vezes um dia inteiro, esperando a presença de um rabecão para remover o corpo, quando aquilo poderia ser feito inicialmente por uma perforce com a presença de um IML, com os agentes, com os profissionais. E tantas outras coisas. Um centro de especialidades odontológicas que Boa Viagem ainda não tem. Tauá tem, Canidé tem, Quixeramobim tem, Quixadá tem. Nós não temos uma UPA que foi inaugurada, certo? Parcialmente no ano de 2016, que nunca funcionou como UPA. Hoje nós temos lá a estrutura física, que abriga o CAPS, que abriga hoje também o SAMU, mas que como UPA, que foi a finalidade da construção, da edificação pública federal, nunca se funcionou como uma UPA. Enfim, muitas e outras coisas. Boa Viagem precisa ainda muito de uma logística. Estamos ainda muito atrás, estamos muito atrasados em relação a muitos setores. É claro que se tem que começar por alguma coisa. E eu até considero que sim, que Boa Viagem tem, por exemplo, com essas pavimentações asfálticas, com os calçamentos, com algumas estruturas escolares que foram renovadas, que foram inauguradas, tem evoluído. Mas ainda estamos muito atrás, precisamos ainda melhorar muito, bastante, para nós chegarmos realmente a ter uma condição melhor para se oferecer para o cidadão. Minha gente, Boa Viagem é um lugar de médio porte. É um lugar tradicional, são quase 160 anos de emancipação política. Nós não podemos viver esse atraso, essa coisa ainda muito arcaica. Falta-se muito ainda em estruturas para Boa Viagem. Temos que correr atrás, nada está perdido, não é tarde demais. Se nós estivermos com a mão na massa, e nós acreditamos que estamos no caminho certo, mas ainda é preciso evoluir muito, muito. Não podemos baixar a guarda e achar que pronto, já fiz tudo. Asfaltei aqui, pavimentei ali, reestruturei uma escola ali, construí um posto de saúde ali. Nós estamos ainda muito longe de sermos um município próspero, diante da sua tradição, diante de quase 160 anos de história de emancipação política. Precisamos ainda muito evoluir. Repito,
reitero, eu até acredito que nós estamos evoluindo, mas ainda falta muito para que nós possamos chegar a encostar em estruturas que são disponibilizadas para o público, como tantos outros municípios que citamos e tantos outros que não citamos. Em relação ao vice-prefeito lá da cidade de Quixadá assumir, é muito legal. Esse negócio do vice estar assumido, vira e mexe, é muito interessante. Agora, 13 horas e mais 48 minutos em Boa Viagem. Você está com Conexão News. O prefeito de Baturité, o Herbert Mota, visitou nessa quarta-feira última a fábrica da Huawei Brasil em São Paulo. A empresa é fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação. O objetivo foi conhecer projetos inovadores da empresa que poderão ser implementados no município, gerando aquilo que acabei de falar. Emprego e renda para o município. Herbert, prefeito de Baturité, acompanhou a comitiva formada pelo diretor do Instituto Federal de Educação do Ceará, o IFCE, o Vali Menezes, do presidente do Instituto Centec, a Crisio Sena, entre outras autoridades. Tá aí mais o município de Baturité, dando exemplo, buscando fomentar a geração de emprego e renda para o município. Ainda hoje você vai conferir nesta edição do Conexão News. Vamos bater aquela bolinha aqui dentro do Conexão News e trazer notícias esportivas. Vamos trazer aqui os motivos do Ceará para contratar o técnico Wagner Mancini, que tem muitos projetos para o Alvinegro. Ceará que acerta pré-contrato com o atacante Negueba, ex-Confiança. E ainda a vitória do Fortaleza sobre o América Mineiro. Vitória essa que faz com que o Fortaleza marque história e garanta vaga inédita na semifinal da Sul-Americana para um clube nordestino. Após o intervalo cultural, aqui na Sertão Web Rádio e TVS. Conexão News pela Sertão Web Rádio e TVS, 7h50. Conexão News. Desde criança, eu sabia que era diferente. Na pracinha do bairro, me acostumei a brincar sempre sozinho. Nas festinhas, enquanto todo mundo arrumava namorada, as meninas seguravam a bolsa quando eu chegava perto. Depois eu arranjei um emprego legal, mas o chefe me pedia para alisar o cabelo. Sabe como são os clientes, né? Tinha que manter a higiene. Pelo menos em casa eu achava que estava seguro. Podia ficar tranquilo, na minha, curtindo meu som. Até o meu vizinho falar no corredor. Não aguento mais essas músicas de preto. Tinha que ser aquele macaco. E ninguém disse nada. Mas eu escolhi não ficar calado. O racismo que aconteceu com ele acontece todos os dias, com muitas outras pessoas. Histórias como essa não podem mais se repetir. Uma vida livre de preconceito. Isso são direitos humanos. Denuncie, não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Apoio Sertão Web Rádio, TVS e Jornal Folha do Sertão. Conexão News. Conexão News Esporte. Vamos lá, minha gente, falar de esporte às 7h51 no Conexão News. Obrigado a você do YouTube, da TVS e Sertão Web Rádio. A você que está conosco pela radiosnet.com e pelo Facebook da Sertão Web Rádio. Aquele abraço, bom dia. O Fortaleza venceu o América Mineiro por 2-1. Placar agregado 5-2 para o Fortaleza. O jogo aconteceu ontem na Arena Castelão, em Fortaleza, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana 2023. Guilherme Marinho marcaram os gols do Leão, do PC, enquanto Breno Moscardo descontou para o Coelho. O adversário do time de Juan Pablo Voivoda no mata-mata decisivo por vaga na final será o Corinthians. Data, horário e local
dos confrontos serão divulgados posteriormente pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Por ter melhor campanha, o Fortaleza decidirá em solo cearense. A equipe cearense volta a campo no domingo, dia 3, às 4 da tarde, horário de Brasília, contra o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio General Silvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio. A vantagem construída no duelo de ida não acomodou a equipe cearense, que administrou o primeiro tempo na Arena Castelão, conseguindo sair em vantagem com o atacante Guilherme aos 21 minutos, após receber cruzamento de Tinga, ganhar de Rodriguinho e cabecear no contrapé do goleiro Cavalioli. Antes, o Leão do PC havia criado 2 oportunidades com Tinga e Marinho, mas ambos pararam no arqueiro do Coelho. A equipe de Fabian Bustos não conseguiu se encontrar durante os 45 minutos iniciais. O América tentava criar oportunidades pelas laterais com Everaldo e Paulinho Boia, mas encontrava dificuldades devido ao encaixe de marcação executado pelo Fortaleza, principalmente com a trinca de meio-campistas composta por Bocchettino, ainda Pedro Augusto e Zé Wellison. A melhor chance veio com Mastriani após cruzamento, mas o camisa 17 não conseguiu finalizar contra a meta de João Ricardo. O Fortaleza venceu pelo score de 2-1, garantindo pela primeira vez uma equipe cearense e nordestina na semifinal da Copa Sul-Americana. Assinou pré-contrato com o atacante Negueba, ex-Confiança. O atleta acertou a rescisão com o time sergipano após a desclassificação do clube da Série C do Brasileiro. A informação foi divulgada pelo GE. Na temporada de 2023, o jogador foi o grande destaque do clube, com 7 gols em 34 partidas. Como o vínculo era até outubro, as partes então anteciparam o encerramento contratual. Com 22 anos, Negueba atua pelos lados do campo e tem características de velocidade e drible. Revelado pelo São Raimundo do Amazonas, também defendeu o First Clube do Amazonas e o Sub-23 do Fortaleza. A expectativa é de que o atacante seja utilizado no elenco do Ceará apenas em 2024. Isso porque o presidente João Paulo Silva, em coletiva desta quarta, ressaltou que o vovô não anunciaria nenhuma contratação para o decorrer da Série B de 2023. Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou uma janela extra para a segunda divisão nacional, em que poderiam ser inscritos jogadores da Série C. Conexão News, você conectado com a informação. A diretoria do Ceará anunciou a contratação do técnico Wagner Mancini para substituir Guto Ferreira, demitido na última terça-feira. O profissional de 56 anos chega com a missão de embalar o clube na Série B de 2023 em uma cartada final em busca do acesso, além de iniciar o projeto de 2024. A imprensa apurou que 3 pontos nortearam a escolha pelo comandante para a sequência do trabalho: estilo de jogo ofensivo, conhecimento da instituição e gestão de pessoas. As características eram parte de um perfil traçado pela gestão alvinegra para definir o nome que pudesse integrar um projeto a longo prazo. Internamente, a diretoria compreende que a sucessão de treinadores no ano, Gustavo Moringo, ainda Eduardo Barroca e Guto Ferreira, atrapalharam o time e que o DNA deve ser mais proativo. Para isso, a ideia é manter Mancini até o fim do contrato, mesmo sem a conquista do acesso. A passagem do treinador no América Mineiro também funciona como histórico positivo de que é buscado no momento. No Coelho, manteve o time na elite entre 2022 e 2023, além de disputar a Copa Sul-Americana e Libertadores. A única passagem de Mancini como treinador do Ceará foi em 2011. A gestão avalia que o profissional evoluiu com mais conceitos táticos e experiência,
sexta-feira, após defender equipes como Corinthians e Grêmio. No âmbito do contato com o elenco, se avalia que em equipes anteriores o técnico conseguiu dar um choque no grupo e extrair resultados rapidamente, o que poderia contribuir durante a Série B. A apresentação oficial do novo comandante acontece, portanto, acontece hoje, sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede do mais querido de Porangabuçu, o time do Ceará. Você vai conferir ainda nesta edição do Conexão News. A Assembleia Legislativa aprova 2 projetos da deputada Gabriela Aguiar. Sindicato dos Médicos solicita esclarecimento sobre problemas de pagamento enfrentados pelos médicos da Santa Casa de Canindé, após o intervalo cultural aqui na Sertão Web e TVS. Bom dia, 7h58. Conexão News. Respeite os meus cabelos brancos. Velho é o seu preconceito. O corpo envelhece sem permissão, mas a alma envelhece se você permitir. Será que você vai chegar em minha idade? Eu mereço respeito, eu mereço atenção. Abandonar, maltratar e discriminar uma pessoa idosa é crime. O idoso não é uma criança grande, é apenas um adulto que envelheceu. Eu tenho o direito de ser feliz, sorrir. Violência contra idoso é crime. Denuncia, diz que 100. Vidas importam, respeite os idosos. Apoio Sertão Web Rádio, TVS e Jornal Folha do Sertão. Conexão News. Conexão News Política. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou durante a sessão desta última quarta-feira 2 projetos da deputada estadual Gabriela Aguiar. O primeiro deles foi o projeto de lei que obriga hospitais e maternidades da rede estadual de saúde do Ceará a colocar informativos sobre a realização do teste do pezinho. A matéria segue agora para a sanção do governador Eumano de Freitas para se transformar em lei. Esse exame ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, mas que não apresentam sintomas detectáveis. Os testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, podendo detectar mais de 50 doenças, motivos pelos quais a informação pode salvar vidas, justifica a deputada. A segunda proposta aprovada de autoria da deputada Gabriela Aguiar foi o projeto de indicação que institui o Programa Estadual de Conscientização sobre a Menstruação, que inclui a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual para pessoas de baixa renda, bem como a educação da população sobre o ciclo menstrual e os cuidados necessários. Conforme a matéria, para efeito de lei, entendem-se como pessoas em situação de baixa renda as com renda familiar de até 2 salários mínimos ou aquelas atendidas em programas assistenciais do governo do estado do Ceará. O conceito de desigualdade, aliás, de dignidade menstrual é ter o acesso a produtos e condições de higiene adequadas. O fornecimento de produtos pelo poder público visando garantir a dignidade menstrual dos mais necessitados é um investimento em prol da cidadania e da saúde pública, pois a utilização dos produtos corretos que facilitam a higiene da pessoa tem como reflexo a prevenção de doenças, detecta a deputada Gabriela Aguiar. Conexão News, você conectado com a informação.
O Sindicato dos Médicos do Ceará chama a atenção das autoridades para a informação de tratamento diferenciado em relação aos pagamentos dos médicos que atuam na Santa Casa de Canindé. Segundo profissionais, alguns médicos estão recebendo honorários de forma regular, enquanto outros enfrentam atrasos e, em alguns casos, a ausência total de pagamento pelos serviços prestados. Na última semana, o sindicato encaminhou ofício para a Sociedade Hospitalar São Francisco de Canindé, expressando preocupação quanto à situação enfrentada pelos médicos e requerendo uma revisão urgente nos processos de pagamentos. No documento, a entidade reforça ainda a importância de que os médicos que prestem serviços na instituição sejam tratados de maneira justa, recebendo os honorários de acordo com o estabelecido. A nossa intenção é contribuir para a manutenção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo que permita que os médicos possam exercer suas funções da melhor forma possível, assegurando assim a qualidade e a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade, afirma Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos. Conexão News, você conectado com a informação. E para finalizar aqui as últimas notícias sobre saúde, a maioria das crianças de 6 meses a 5 anos incompletos de Fortaleza ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. A terceira dose está disponível para essa faixa etária desde fevereiro nos postos de saúde da capital. No entanto, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, apenas 2.256 crianças receberam a terceira dose, o que equivale a 7,6% daqueles que tomaram a primeira dose. A capital tem ao todo 168.474 crianças nesse grupo etário. Apenas 20% dessa população iniciou o esquema vacinal, enquanto somente 1,7% delas tomou as 3 doses. A vacinação de bebês e crianças de até 5 anos foi iniciada em novembro de 2022, depois de 9 meses, até o dia 28 de agosto. 34.834 delas receberam a primeira dose, 18.084 tomaram a segunda. Para essa faixa etária, são utilizadas as marcas Pfizer Baby, com o intervalo de 8 semanas ou 60 dias entre a segunda e a terceira dose, e Coronavac com intervalo de 4 meses ou 120 dias. Eu vou buscar esclarecimentos aqui de Boa Viagem, em particular, sobre essa faixa etária. Até porque, não agora, mas há uns meses atrás, ou semanas atrás, a Secretaria de Saúde de Boa Viagem buscava ainda imunizar muitas crianças em doses ainda que faltavam, ou seja, crianças que tomaram a primeira, não tomaram a segunda, tomaram a segunda e não tomaram a terceira. Eu vou buscar informações, qual a real situação, principalmente no que diz respeito a essa faixa etária aqui para o município de Boa Viagem, no sertão central do Ceará. Informações sobre economia aqui no Conexão News. O gás de cozinha vai sofrer um novo aumento nas distribuidoras no próximo mês. Como ocorre em todos os anos, no mês de setembro é realizada a revisão anual dos preços de venda do GLP. O aumento acontece por conta do dissídio coletivo dos trabalhadores do setor, que tradicionalmente ocorre nesse mês. Diante desse cenário e buscando ajustar o aumento de custos de forma equilibrada, o reajuste vai aumentar o preço em cerca de R$ 5,30 para o botijão de 13 quilos e passará a valer a partir do dia 5 de setembro em todas as distribuidoras de gás. Ou seja, o combustível já voltou a subir, inclusive já encosta em R$ 7,00. Certo? A expectativa é de que os combustíveis, nessa gestão atual federal, não chegassem a patamares tão elevados, principalmente no primeiro ano. Certo? E no governo Lula, que se criou muitas expectativas, inclusive expectativas negativas do governo anterior, certo? No caso de Bolsonaro, reclamou-se muito dos preços dos combustíveis, que chegaram a valores exorbitantes, é bem verdade, mas logo veio um recuo, certo? E se garantiu pelo menos pelo ano de 2022. Agora, a expectativa era muito positiva, isso aqui eu falo com total imparcialidade e sem medo de ser feliz.
esperava-se muito mais no que diz respeito às práticas nos preços dos combustíveis no governo federal. E, na realidade, a gente está vendo aí aumento por cima de aumento, um certo desequilíbrio, e o gás voltando também a alcançar patamares maiores. Tudo bem que deu uma recuada, saiu de 115, 110 para R$100, hoje R$105, até 98, certo? Mas agora, nesse mês de setembro, a partir de 5 de setembro, é muito provável que o gás possa sofrer esse reajuste, sofrer um reajuste de R$5,30, que seria uma tapa na cara do cidadão. Conexão News, você conectado com a informação. Olha, gente, para finalizar, nós temos aqui essa última informação no programa Conexão News com o amigo Edson Braga. Em sessão ordinária realizada na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o pedido de urgência da votação que autoriza o pagamento do piso salarial da enfermagem para os profissionais da categoria no Estado. O projeto de lei PL, contudo, será votado apenas na semana que vem. A mensagem foi assinada pelo governador Eumano de Freitas, do PT, ainda ontem, sendo encaminhada no mesmo dia à Casa Legislativa. No texto, o deputado estadual Romeu Aldquieri, do PDT, líder do governo Eumano na Assembleia, entrou com requerimento para que a tramitação ocorresse em regime de urgência. Acelerar a aprovação deste projeto não é apenas uma questão de reconhecimento para os profissionais do setor, demonstrando que o Estado valoriza seu empenho e está determinado a assegurar um ambiente de trabalho equitativo, mas uma necessidade premente para garantir a estabilidade e a qualidade do serviço de saúde, disse o deputado. Eu não sei a situação ainda aqui para os municípios, certo? Eu vou me inteirar em relação à Boa Viagem, que certa vez aí, há umas semanas atrás, teve aí fazendo uma manifestação em relação ao piso. A esse piso, que é o piso da enfermagem, aprovado pelo pedido de urgência para votação no estado do Ceará. Espero que os municípios possam cumprir também essa recomendação que vem através da União aos estados, dos estados aos municípios. Conexão News, você conectado com a informação. 8 horas e mais 9 minutos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente termina a partir de agora o primeiro programa de uma etapa, de uma série de muitos que teremos pela frente do programa Conexão News. O nosso muito obrigado a você que esteve conosco no Facebook da Sertão Web Rádio, a você que esteve no YouTube pelo canal da TVS, a você que esteve pelo Facebook, pelo radiosnet.com. Um forte abraço, que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma sexta-feira muito abençoada. Obrigado aos profissionais que estiveram conosco, o Mário Gleison, que esteve na mesa de áudio, imagens e efeitos, o apoio e suporte técnico através do João Luiz e do Rony, lá na cidade de Itauá. Ainda a apresentação por conta do seu amigo Edson Braga. Um abraço em nome de toda a equipe que é chefiada e supervisionada pelo jornalista Ulisses Lima. Um forte abraço, um bom dia e até às 11h45 com a segunda hora do programa Conexão News. Um abraço, bom dia Ceará, bom dia Brasil. 8 horas e 11 minutos. Acabamos de apresentar Conexão News. Você conectado com a informação. A apresentação é...